Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho até às 18 horas e você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook é de Carlos Trindade e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha neste momento pelo Instagram da Rádio RN Publicidade. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, Ativa o sininho. dá aquele like E compartilha, minha gente. Vai lá. Entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, o grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e coloca o que você tem achado do nosso programa. Coloca também se você quer ver algum tema aqui especial. A gente vai ter o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. Sim, e se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode sim também mandar o seu comentário, sua sugestão de um tema, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, que você interage com a gente, participa com a gente. E participa com a gente hoje através do tema do dia, Da reflexão do dia, através também de uma linda canção das nossas pinceladas sobre o tema. e também aquilo que surgir de acordo com o comentário das pessoas, não é isso, minha esposa? Com certeza. Acho interessante, engraçado você fala Das pinceladas. das pinceladas, né? Isso mesmo. E por falar em tudo isso, minha esposa, nós temos um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol. Você vai falar sobre ele enquanto eu vou compartilhar agora o link do nosso ao vivo aqui do Facebook, tá bom? Tá bom. Antes de eu falar sobre o nosso canal, deixa eu dar um alô todo especial a Sil Moraes Cordeiro. Boa tarde, abençoados. Boa tarde, Sil. Deus abençoe você. Um abraço para todo mundo aí do Mato Grosso. Que saudade. Sim, Sil, vem com a gente. Vem com que a gente. Deus abençoe. Nunca mais ela apareceu, tá de volta. Então vamos falar agora sobre o nosso canal lá no YouTube. A gente sempre tem avisado para vocês que a gente disponibiliza aqui para vocês o nosso link que vai te levar rapidamente para o nosso canal lá no YouTube, que tem todas as nossos programas lá. Então você que perdeu algum programa e que queira assistir, vai lá e você vai acessar e vai ter todos os nossos programas, do primeiro até o de ontem. Tá bom? Canal Programa Farol lá no YouTube. A gente gostaria que você entrasse no canal, que você curtisse, que você também desse aquela curtida, que você compartilhasse, que você ativasse o sininho e também colocasse lá um comentário para ajudar o nosso canal, que as pessoas também pudessem acessá-lo. E você também compartilhasse para uma pessoa da sua família, para um grupo do seu trabalho, para alguém que você ama, que às vezes a pessoa está passando por algum momento difícil e você quer ajudar essa pessoa com a mensagem de fé e de carinho. Então, o nosso programa tem o intuito de levar o Evangelho, a Palavra de Deus, aos corações das pessoas. A gente gostaria muito que você compartilhasse para que essas pessoas pudessem ser alcançadas com essa mensagem de fé que o nosso programa leva, tá certo? Então, programa O Farol lá no nosso canal no YouTube, vai lá, acessa e compartilha, tá bom? Então, também eu vou começar agora, hoje, a terça-feira do amor. A nossa terça-feira de hoje está cheia de coisas boas, tá bom? Então, vem com a gente participar. Vou falar para você agora do nosso tema do dia de hoje, tá bom? O tema do dia é:
Para você, porque as pessoas não têm mais visto o casamento como uma instituição criada por Deus com o propósito de ser uma parceria eterna entre o homem e a mulher. Vou repetir. Para você, porque as pessoas não têm mais visto o casamento como uma instituição criada por Deus com o propósito de ser uma parceria eterna entre o homem e a mulher. Então, esse é o nosso tema do dia de hoje. Vem cá dar a sua opinião. Para você, por que as pessoas não veem mais o casamento como uma instituição criada por Deus que venha a ser eterna, né? Duradoura para a vida inteira, até que a morte o separe? Então, por que as pessoas não veem mais o casamento dessa maneira? Não vê mais o casamento dessa forma? Para você. Então, vem cá, deixa a sua opinião, participa com a gente. O programa Farol está no ar, tá certo? Então, hoje é dia 8/7, né? 8 de julho. Então, venha com a gente participar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o quê? Sobre a reflexão de hoje. A gente vai dar nossas pinceladas também. E também a gente vai estar falando para vocês como é que se diz? Todo o andamento do nosso programa. Estou esperando meu marido entrar ali, que ele ainda está tentando. Já postou? Estou postando aqui. Hoje você demorou postando, viu? Então tá bom, vou ler novamente o nosso tema do dia de hoje. O nosso tema do dia de hoje é: para você, porque as pessoas não têm mais visto o casamento como uma instituição criada por Deus com o propósito de ser uma parceria eterna entre o homem e a mulher. Porque as pessoas não têm mais visto o casamento como essa instituição eterna, essa instituição duradoura, que foi criado por Deus. Por que as pessoas não têm mais visto assim? Tá certo? Essa é a nossa pergunta. Vem participar com a gente. Pronto, estamos de volta. Aleluia, estamos aqui. Senhor. Rapaz, as mulheres são exigentes, né? Não nosso operador. É ou não é verdade? As mulheres são exigentes. Nós vamos para a reflexão de hoje. E a nossa reflexão de hoje, minha esposa... Vai falar das exigências das mulheres? Até que seria bom, né? Mas não, vamos falar sobre o caracol invejoso. Misericórdia, tá bom. Vamos lá? Vamos lá. O caracolzinho sentia-se muito infeliz. Via que quase todos os animais eram mais ágeis do que ele. Uns brincavam, outros saltavam, e ele aborrecia-se debaixo do peso de sua carapaça. Vê-se que meu destino é ir devagarinho, sofrendo todos os males, dizia ele, bastante frustrado. Seus amigos e familiares tentavam consolá-lo, mas nada conseguiam. Caracolino, pense que, se a natureza lhe deu essa carapaça, para alguma coisa foi, disse-lhe a tartaruga, que se encontrava em situação semelhante à dele. Sim, claro, para alguma coisa será. Pode explicar-me a razão? Perguntava Caracolino, ainda mais chateado por receber tantos conselhos. Caracolino, nome dele, tá? Eu sei. Tornou-se tão insuportável por suas reclamações que todos o abandonaram. E ele continuava com sua carapaça às costas, cada vez mais pesada para o seu gosto. Um dia, desabou uma tempestade. Choveu durante muitos dias. Parecia um dilúvio. As águas subiram, inundando tudo. Muitos dos animaizinhos que ele invejara encontrava-se agora em grandes dificuldades. Caracolino, porém, encontrou um refúgio seguro. Dentro de sua carapaça estava totalmente protegido.
Desde então, compreendeu a utilidade de sua lenta e pesada carapaça. Deixou de protestar, tornando-se um animalzinho simpático e querido por todos. Teve que acontecer a chuva para outros sofrerem, e ele vê que tinha uma utilidade. Sim, eu perdi o finalzinho. Aconteceu a chuva, aconteceu o quê? Então, voltando, as águas subiram inundando tudo. Sim. Muitos dos animaizinhos que ele invejara encontravam-se agora em grandes dificuldades. Caracolino, porém, encontrou um refúgio seguro. Dentro de sua carapaça estava totalmente protegido. Desde então, compreendeu a utilidade de sua lenta e pesada carapaça. Deixou de protestar, tornando-se um animalzinho simpático e querido por todos. Então, ele reclamava, ele murmurava, ele ficava furioso, porque andava lentamente segurando aquele peso todo nas suas costas. E, enquanto os outros pulavam, brincavam, corriam, e ele na lentidão dele, revoltado. Até no conselho da tartaruga ele se revoltou. E a tartaruga estava falando com propriedade, porque também vivia da mesma forma. Só que um pouquinho diferente. E o que é que acontece? Às vezes muitas pessoas só vivem reclamando de tudo. Não de uma carapaça, mas reclamam de tudo. Acha a vida do outro melhor do que a sua. Das suas carapaças, todos nós temos. Cada uma de uma forma. Sim. Né? E a pessoa... eu vi você falando uma frase aí que ele murmurava tanto que as pessoas saíram de perto. Sim. É o que mais acontece. O abandonaram. De tanto ele reclamar, as pessoas se distanciaram dele. Cadê onde diz? Aqui, ó. Caracolino tornou-se tão insuportável por suas reclamações que todos o abandonaram. É isso que acontece. Quando a pessoa quer ser igual, ou a pessoa tende a achar que a vida do outro é melhor. Sim. Que o trabalho do outro é melhor. Que a casa do outro... Aquele ditado, a grama do vizinho... Sempre é melhor. Sempre é melhor. Mais verde. Sempre é mais verde. E a pessoa não entende que somos únicos, que todos nós temos um propósito nesse mundo. Deus nos criou para a sua glória. Mas todo mundo tem o seu jeito de ser, tem a sua forma de viver. Ai de todo mundo se fosse o cabelo liso, se todo mundo tivesse de cabelo liso. Se todo mundo tivesse o cabelo enrolado. Se todo mundo tivesse cabelo crespo. Então, assim, todos nós somos diferentes um do outro. Mas todos nós somos especiais e importantes, cada um da sua forma. Deus criou os animais e todos eles têm um porquê de existir. Até a coisa mais insignificante, que para nós é horrível, como uma lesma, ela tem um motivo dela existir. Tudo na vida foi feito por um equilíbrio, por um motivo. Então, às vezes, a gente quer se comparar. A comparação é a pior de todas as como é que fala? As comparações. É a pior de todas as... Fala aí a palavra de igualdade, não, que fala... Esqueci a frase. Mas a comparação é algo muito ruim. Porque quando você se compara para o outro, você não tem a mesma vida, você não mora na mesma casa, você não é igual. Ninguém é igual a ninguém. Então a gente tem que aprender a valorizar aquilo que Deus nos confiou. Então ele, enquanto ele vivia se comparando, achando que aquelas pessoas viviam melhor do que ele e que ele era ruim, achando que Deus errou com ele, como muitos de nós achamos que Deus errou com a gente, não entendendo que tudo que a gente vive tem um porquê, para que a gente venha aprender mais, para a gente desenvolver mais, para a gente se tornar mais forte. Toda dificuldade, toda divergência vem para nos ensinar. Então, tudo que somos tem um motivo de sermos assim. Então, às vezes, as pessoas têm que parar de olhar para a grama do outro e entender que eu tenho que me aceitar e me amar do jeito que eu sou, da forma que Deus me criou. E, sim, valorizar cada detalhe que a pessoa tem. Porque ela é especial. É justamente o que Caracolino não entendia. Até... quando veio uma situação que ele, vamos dizer assim, tirou de letra, e que os outros estavam... E ele se superou, né? Porque ninguém tinha o que ele tinha.
só, acho que nem a tartaruga, né? Apesar que a carapaça dela também tinha uma carapaça. Sim. Né? Mas ele se surpreendeu que aquela carapaça Mas tinha... entre a tartaruga e ele que era o reclamão, É verdade. então se superou. Entendeu? É verdade. Que é o que acontece também na vida de muitas pessoas, né? E muitas pessoas. Essa foi a nossa reflexão de hoje. O caracol invejoso. É isso aí. E o nosso tema, o tema de hoje, a participação de vocês hoje, para você, por que as pessoas não têm mais visto o casamento como uma instituição criada por Deus com o propósito de ser uma parceira eterna entre o homem e a mulher? Repetindo, né? É parceria, eu errei aí, É viu? parceria? É parceria. Então, parceria. Deixa eu editar aqui. Vamos editar ali. Parceria. Consertei aqui. Parceria. Isso aí. Ajeitou? Ajeitei. Pronto. Parceria. Então, ajeitei cá também. Isso aí. Para você, porque as pessoas não têm mais visto o casamento como uma instituição criada por Deus, com o propósito de ser uma parceria eterna entre o homem e a mulher. Pode ler, ver se está certo. Então, para você, porque as pessoas não têm mais visto o casamento como uma instituição criada por Deus, com o propósito de ser uma parceria eterna entre o homem e a mulher. Ok. E com a gente aqui, a nossa amiga Gildenice Santana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dona Gildenice Santana, vem com a gente! Vem com a gente, dona Gildenice. E que Deus abençoe. E ela coloca assim, ó eu. Como estão os rapazes? Todos bem, graças a Deus. Estão todos bem, muito obrigado. E a senhora e a família, como está? Que Deus abençoe a todos. Então, daqui a pouco a gente vai dar nossa pincelada, mas agora a gente vai botar a canção. Sim. E a gente volta com a pincelada, já entrando no momento com Deus. É isso aí. E se vocês vão colocar o seu comentário, então coloque aí, que nós vamos para a canção e daqui a pouco nós voltamos com todos vocês, tá certo? Canção de hoje. A base do casamento é Jesus. No início de tudo, Deus nos planejou. Um homem e uma mulher em amor nos uniu. No altar da vida juramos perante a fé seguir juntos o caminho que Cristo nos conduz. A base do casamento é Jesus Cristo, nosso alicerce, nossa rocha, nossa luz. Em cada passo, em cada gesto de amor, seguimos seu exemplo, pra sempre com fervor. Na alegria e na dor, Ele é nosso guia. Nas tempestades da vida nos dá calmaria. Com seu amor perfeito nos ensina a perdoar, e com graça infinita nos ajuda a amar. A base do casamento é Jesus.
louvor. A base do casamento é Jesus Cristo, nosso alicerce, nossa rocha, nossa luz. Eternamente juntos, na fé e no amor, com Cristo ao nosso lado, viveremos sem temor. Muito bem, 17h40, estamos de volta com todos vocês e com a gente também, Thay Nascimento. Oi, meu povo maravilhoso, a paz de Cristo a todos. Oi, cunhada, vem com a gente. Thay Nascimento, vem com a gente. E vamos agora para o nosso Momento com Deus, lá onde eu já postei aqui o Momento com Deus, Gênesis 2, 24. E diz assim, Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você vê, isso foi porque Deus, ele viu que o homem estava só. Sim. Formou a mulher para ser a sua auxiliadora e é a única vez que a gente vê na Bíblia dizendo que dois se juntam E se torna um. e se torna um. Nem a mãe e o filho, entendeu? Nem o pai e o filho, nem os irmãos, mas somente aquele deixando a sua família, o homem deixando pai e mãe, se unindo à sua mulher e os dois se tornando Uma só carne. uma só carne. Que isso se chama casamento. Casamento é uma união, que duas pessoas se tornam uma. E muitas pessoas, às vezes, não têm essa noção do que é se tornar uma. Né? Acha que a perfeição, ele não me entende, ele não me ouve, ele não me... Mas no casamento, se tornar um é muito... Vai além disso. A pessoa tem que aprender a se, vamos dizer assim, não digo se anular, mas a aprender a lidar com as suas divergências, aprender a lidar com as suas dificuldades. Quando você diz que aceita essa pessoa e que quer amar essa pessoa, junto com ela vem também as suas dificuldades, vem também os seus defeitos, porque a gente só tende a olhar para o outro as suas qualidades. Mas no casamento, quando você passa a conviver com aquela outra pessoa, que você vê seus defeitos, se você se bate de frente com as adversidades no relacionamento. Como se tornar um com a pessoa que diz assim, não sabia que você era assim. Quando eu namorava, você não falava assim comigo. Quando eu namorava, você não era assim, desse jeito, tão distraído, não me dá atenção, não me vê, não me enxerga. Então, são essas divergências que vai existir no casamento. E aí vem como se tornar um. Como se tornar o propósito de Deus, que é essa união eterna. O que é eterna? Até que a morte os separe. É algo único, algo que ninguém pode separar. Mas por que as pessoas, hoje em dia, não têm mais visto o casamento como uma instituição criada por Deus com um propósito de ser uma parceria eterna? Parceiros, juntos, ali unidos, no mesmo propósito, que você escolheu aquela pessoa para amar, para respeitar, por toda a vida. Como? Por que as pessoas não veem mais assim? Porque todo mundo quer viver num mundo de facilidade. E casamento requer tempo, casamento requer dedicação, empenho, esforço, lágrimas. Requer muita, mas muita mesmo,
dedicação. Você tem que se dedicar ao outro com tempo, com amor, não com apontar do dedo, não com julgamento, não com expor a sua vida para os 4 cantos dos vizinhos, para sua mãe, para todo mundo, mas entender que quem pode concretizar, salvar e fechar as arestas que estão abertas no seu relacionamento é Deus. Mas você precisa entender por que foi que você se casou. Por que você disse sim para aquela pessoa? Então, quando você entende, eu disse sim, quando você entende que você quer lutar por aquela pessoa, que você o ama de verdade, não só quando tudo está bem, mas principalmente quando as coisas não estão bem, você continua dizendo sim para essa pessoa e luta por ele, luta junto com ele, não contra ele. Porque as pessoas um dia lutam contra aquela pessoa. Esquece quando fere aquela pessoa, está se ferindo. Esquece quando está falando mal dela, está falando mal de si mesmo. Porque é uma só. Que é assim que deveria ser. E nosso tema fala por que as pessoas não têm mais visto o casamento como uma instituição criada por Deus com o propósito de ser uma parceria eterna entre o homem e a mulher. Por que a pessoa não vê mais desse jeito? Eu vou ler o comentário da dona Gildenice e depois eu... Ok. Diz assim, porque estão aproveitando do livre-arbítrio que Deus nos deu para fazerem o que querem e com as próprias vontades destrói a união, o próprio casamento, com ofensas, traições e etc. E o pior, tentam outra união com os mesmos erros e também tudo contra a vontade de Deus. Então, por que não veio? Ela diz que porque usam o livre-arbítrio que Deus deu, a vontade, o direito de escolha, e fazem tudo segundo a sua vontade, e não a vontade de Deus, destruindo o casamento, destruindo tudo. Então, por que as pessoas não têm mais visto o casamento como uma instituição criada por Deus? A coisa hoje ficou livre. A coisa hoje em dia, como diz lá fora, ninguém é de ninguém. Então, as pessoas querem fazer realmente as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Ela não olha mais a palavra de Deus, o que Deus ensina, como que Ele quer que nós venhamos viver, o nosso proceder. Ela já não olha mais desse jeito. Ela olha para si mesma. Ela olha do jeito dela, daquilo que agrada ao eu dela. Já falamos aqui uma outra ocasião, é como aquele aparelho que eu não conheço e que eu compro e eu quero usar ele. E quando eu vou usar, eu não olho o manual. Eu vou usando do jeito que eu acho que deve ser. E por estar usando, vamos dizer assim, de uma forma inadequada, o tempo de vida útil dele é curto, ou por eu estar usando de uma forma que não deveria, estraga. É a mesma coisa o casamento. Por não seguir o manual de Deus, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é a vontade de Deus, então a pessoa faz de uma forma errada e estraga aquilo que Deus fez com perfeição. Deus é quem fez o primeiro casamento. E como é que Ele queria e quer que seja? Dessa forma que venham se unir, tornando-se um. E hoje em dia não é dessa forma. Não se torna um. Se torna 2 ou 3 ou 4 ou 10. Por quê? Porque o dinheiro é meu. Isso. Não é isso? Esse dinheiro é meu, isso aqui é meu. Não, fica com o que é seu. Isso aqui, quer dizer, a partilha das coisas que ela considera ser dela. O celular é meu, tem senha. Deixa eu pegar. Não, no meu celular você não pega. Por que a senha? Para não ver as coisas que eu tenho, a minha privacidade. É isso que eu ia falar. Não é isso? A minha privacidade. Então, não se torna um. Então, há essa divisão. E aquilo que já está dividido, a tendência é o quê? Quebrar
e cair. Por isso que muitos casamentos têm caído, porque não há o seguir, o observar o manual, a instrução de Deus. Se Deus fez, ele sabe como é que deve ser a coisa. Então, vou seguir o manual de Deus, porque foi ele quem fez. Mas a pessoa, ela tem essa dificuldade. Ela quer fazer a coisa do jeito dela, da forma que ela imagina, da forma que ela pensa. Então, para você, porque as pessoas não têm mais visto o casamento como uma instituição criada por Deus com o propósito de ser uma parceria eterna entre o homem e a mulher. Por que será? A gente está aqui lendo Gênesis 24, no capítulo 2, versículo 24, que fala da união, o que é o casamento. Uma só carne, juntos, unidos, é um só. E o que mais tem acontecido é isso. Cada um ter o seu próprio... Até está na moda hoje, morar em casas separadas. Porque dinheiro separado já existe, né? Cada um tem seu próprio dinheiro, cada um vive sua vida, senhas nos seus celulares, cada um tem suas redes sociais e faz o que quer, posta o que quer, usa o que quer, vive do que quer. E esquece que nunca vai dar certo. Porque união, uma só carne, dois se tornar um, requer sacrifício, lapidações, renúncia, entrega, que muitas vezes a pessoa vai, quando vai se unir de uma maneira, você não vai se enxergar mais da mesma forma. Aí as pessoas vão dizer, eu vou perder minha identidade? Mais ou menos isso. Você vai se tornar uma outra pessoa junto com seu marido. Muito melhor, muito sem comparação. Porque quando você decide amar alguém, essa pessoa que você escolheu para a sua vida, ela e você são uma única pessoa. A dor dela é a sua dor. A dor dele é a sua dor. O sonho deles se une a seu sonho. Tudo é união. É um único. É um. Não é dois. É tudo um. Então, as pessoas não entendem o que é se relacionar no casamento que está escrito na palavra de Deus. A união que está escrito na palavra de Deus. Todo mundo pode falar que está ultrapassado. Que todo mundo pode falar. Hoje a moda são várias aí, que eu nem vou falar sobre elas aqui, sobre o que é casamento, que todo mundo quer ser de um jeito, mas a Bíblia diz que é união, dois que se torna um. E é fácil, se fosse fácil, seria uma moda. Mas como é sacrificial, amor sacrificial, casamento é sacrifício, é renúncia, para você ser lapidado dói. Coisas que você tem que deixar de ser e de ter para poder agradar o outro, para servir ao outro, para amar ao outro, para auxiliar ao outro. O marido tem que amar essa mulher, deixar ela se sentir bem cuidada, protegida, amada, cuidada. Então, assim, ele também sacrifica, vai doer também nele muitas vezes, mas o que mais importa é que no final de tudo vai valer a pena, porque o amor que Deus quer ver entre um homem e uma mulher, quando ele é instituído e baseado na palavra de Deus, é impossível não dar certo. Tá, Nascimento diz assim, ó. Hoje as pessoas já começam um relacionamento no intuito já de começar e terminar. Eles não estão aptos aos percalços que existem na vida. A dois, que existe na vida a dois. Coisas boas e também coisas difíceis que acontecem na convivência entre duas pessoas. Somos pessoas criadas com culturas, educação e diferentes, que vamos nos acrescentando ao mundo do outro, com dúvidas, incertezas e também muito amor e paciência. Por isso, muitos não conseguem ser família instituída por Cristo. E realmente, cada um tem uma cultura, uma educação, vamos dizer assim, um ensinamento, que mistura com a cultura, o ensinamento, a educação do outro. E isso, quando se une, é um choque. Com certeza. Então, é aí que entra aquilo que você falou. A pessoa renunciar, a pessoa, cada um aparar as suas arestas
para poder se encaixar. Porque vai sendo lapidado, isso não dá, não pode entrar no meu casamento essa coisa aqui, isso aqui ele não gosta, não. Isso aqui não tá fazendo bem a gente, não, é isso, aquilo. Então, a lapidação, aí alguém me falou assim, vou perder minha identidade. No casamento, como tal falou aí, que a pessoa tem que aprender ao que ela disse no finalzinho aí, acho que é renunciar, não, que ela falou uma frase aí que é muito importante. Que vamos nos acrescentando ao mundo do outro. É isso. É um acréscimo. Sim. Mas além de acrescentar, vai ter coisas que você vai ter que deixar Sim. embora. E é esse deixar ir, esse abrir mão, esse renunciar que os casais não querem. Porque ele não quer. Não, a senha do meu celular não vou dar. Não, conta conjunta jamais. Então, assim, tem coisas assim que as pessoas se apegam a coisas tão supérfluas e não entendem o verdadeiro valor que tem o casamento. Dona Judenice diz assim: para falar o de fato, a maioria dos casamentos que conheço acontecem assim. Vamos casar? O que você tem para casarmos? Não existe mais. Você é importante para mim. Aí botou 2 coraçãozinhos ali. Quer casar comigo? Você é importante para mim. Quer casar comigo? Sim. Não, hoje em dia, o que é que você tem? É verdade. Eu estava vendo ontem uma reportagem falando que um jogador de futebol, a namorada dele tá falando que vamos noivar pra gente casar. E queria muito, que não é brasileiro não, e que queria muito casar, Sim. certo? E ela falando com ele para eles casarem. Quando ela descobriu que todo o patrimônio que ele tem tá no nome da mãe dele, ela foi e cancelou o noivado. Não quis mais casar. Ele tem casas, O que ela falou ele ali. é muito rico, só que todo o patrimônio dele está Não no está no nome dele. Não está no nome dele. Está no nome da mãe dele. Quando ela descobriu, ela cancelou o noivado, o casamento, tudo que eles estavam ajeitando para casar, não quer mais casar com ele. Então não queria casar com ele, queria casar Com o dinheiro dele. com o patrimônio dele. Ok. É o que Dona Judenice falou aqui. Tá vendo? O que é que você tem? Não tem nada? Então não quero mais não. É isso aí. Não é mais, como ela disse, você é importante para mim. Quer casar comigo? Se ela entendesse que vou casar com ele, que ele for construir agora, vai ser no nome dela, vai ser para ela, vai ser... Entendeu? E outra, daqui a um tempo ela poderia tirar do nome da mãe, porque ele era importante para ela, então Sim. O dinheiro é o que menos importa. Mas não é, na realidade, não é isso. Hoje em dia é o dinheiro que importa, a posição, o status, o que você tem para me oferecer, para agregar na minha vida disso aqui. Então, minha gente, por isso que os casamentos... Esse daí nem chegou, era para noivar, né? Ela disse, vamos noivar para poder a gente já marcar a data do casamento. Então, ela cancelou era para tudo. noivar, nem o noivado chegou. Não. Porque ela não queria realmente noivar. Ela terminou com ele. Ela queria uma mudança de vida. Queria mudar de vida, mas ela pensou, a Thay Nascimento falou assim, amor hoje é negócio, comércio, triste realidade. Triste realidade, Tá verdade. Vendo? Não é o amor, é o negócio mesmo, como ela colocou ali, é o comércio, é a pessoa, é o investimento, né? Sim. Vou investir no meu futuro. E essa daí pensou, não vai ter futuro para mim. E aí desistiu. Triste, né? Triste mesmo. Triste realidade, como Thay colocou. Então, meus amigos, o que nós devemos fazer? Seguir o manual. O manual existe. Se a gente seguir o manual, vamos ter um casamento abençoado. Não é pensar no que a outra pessoa tem para eu poder me juntar a ela, mas sim, como Dona Judenice colocou ali, você é importante para mim. Se une e os dois constroem juntos. Para quem? Para mim? Não, para nós. É essa matemática que Deus quer no nosso casamento. A soma, a multiplicação. E vamos determinar isso. Nós vamos fazer oração. Convido vocês para a oração e vamos fazer essa oração e certamente Deus, Ele vai nos abençoar, tá bom? Então vamos para a oração?
pedir a Deus que Ele nos abençoe. Deus amado e querido, já estamos na Tua presença, Senhor, e pedindo que o Senhor venha abençoar a vida de todo o Teu povo, todas essas pessoas que nos acompanham agora nesta oração. De repente, pessoas que estão com problema no casamento, no seu noivado, pessoas que não tem nem alguém na vida dela, já teve, e hoje pensa em não ter mais ninguém, porque já foi decepcionada, decepcionado, já passou por situações que ela pensa assim, não quero mais ninguém. Pensando, meu Deus, que dessa forma é que é o certo, mas essa pessoa, se ela der ouvidos à tua voz, meu Pai, ela vai encontrar uma pessoa que vai agregar, somar, que vai construir, que antes de tudo do material, do financeiro, vai amar, vai se dedicar, vai sacrificar, porque casamento é isso. E não é o sacrifício no início e depois para, não. É o sacrifício diário, porque a cada dia nós temos que estar nos moldando a outra pessoa, aparando essas arestas, para que possamos nos encaixar, tanto o homem como a mulher, agindo assim, agindo dessa forma, para que o casamento, ou para que o futuro casamento, para quem está noivo, para quem está namorando, ou para quem está só, mas que pretende ter alguém direcionado, meu Pai, pelo Senhor, eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor tome todos nas tuas mãos, esse homem, essa mulher, meu Deus, que essa pessoa coloque em prática o manual, que é a tua palavra, ó meu Senhor, e que ela lendo a tua palavra, entendendo e praticando, a vida dela, o casamento dela, a família dela, seja grandemente abençoado pelo Senhor. Toma tudo e todos, meu Pai, nas tuas mãos, pois nós te agradecemos, Senhor, na certeza da tua resposta e vitória, em o nome e para a glória do Senhor Jesus, e que todos os que creem digam amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água. E creia que o Deus que é todo poderoso, Ele está contigo para te abençoar, tá bom? Segue o manual, segue a instrução, a palavra de Deus. Deus criou o casamento para que o homem e a mulher se unindo deixasse de ser dois e se tornasse um. Essa é a matemática de Deus. É o amor, é o verdadeiro amor, tá bom? Então, vamos dar ouvidos a essa voz de Deus para que Ele possa nos abençoar, tá bom? E assim a nossa vida seja grandemente abençoada. Nós chegamos ao final do nosso programa e, como sempre, a gente fala da nossa loja, o Farol Digital, com os personalizados serviços que nós prestamos todos os dias. Se você não nos conhece, venha nos conhecer. Se você nos conhece, venha nos visitar, venha fazer um serviço com a gente para que Deus ele venha te abençoar, tá certo? E o nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou depois, então pega o programa do início, tá certo? Pega do início o programa e assista para pegar todas as bênçãos e certamente Deus é contigo para te honrar e te abençoar, tá bom assim? E amanhã, quarta-feira, estaremos com todos vocês e um bom dia, boa tarde e boa noite. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Até amanhã. Dona Gil Denise colocou aqui, outra forma também, homens não se colocam na posição de mantenedor, nem querem manter, suprir sua casa como comprar e pagamentos necessários mensais. Faz o mínimo.
E quando a esposa cobra, diz que não vai se acabar em trabalhar para morrer e deixar a esposa na boa para arranjar outro. Misericórdia. Meu Deus. Terça-feira do amor tem muitas coisas para falar sobre esse assunto. Vamos falar mais sobre isso. Pensamentos retrógrados esse. Muito retrógrado. Então aí, ó, coloca essas expressões de vocês como uma sugestão de tema para a gente falar aqui, tá bom? É verdade. Tá certo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos, tá bom, gente?